Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Quem fala com vocês é o superintendente de atenção especializada da SEDUC. Me chamo Rupert. Estou tendo o prazer aqui de fazer a abertura desse evento, dessa live. É uma live voltada aos estudantes com altas habilidades de superdotação, onde nós vamos discorrer sobre os mitos e as características. Esse evento, que é um aprendizado a todos, contará com a participação da professora de atendimento educacional Rayane Miranda, do CPMG de Onara Rocha de Itumbiara, e com a professora também de atendimento educacional especializado, a Thaís Padilha, do CEPI Ariston da Silva, lá da CRED de Porá, também com a nossa professora componente do Núcleo de Altas Habilidades de Superdotação, Patrícia Fernandes. É com muita honra e prazer que eu venho aqui iniciar uma transmissão onde a nossa diretora Carlete tem desenvolvido um grande papel, trazendo ao conhecimento de todos envolvidos nessa temática. A nossa pretensão enquanto educação é divulgar, é ampliar e buscar o conhecimento, e transmitir o conhecimento através de pessoas que têm capacidade técnica, capacidade profissional e que possam vir cada vez mais somar com essa pauta. E confesso que até então eu não tinha conhecimento, estou aprendendo agora, estou tendo a oportunidade de aprender, de conhecer e buscando cada vez mais incentivos, cada vez mais investimento, cada vez mais conhecimento, para que ele possa ser difundido através desse núcleo. Esse núcleo está sendo bem trabalhado pela diretora, começando a fazer prospecção, começando a fazer atendimentos, e para 2024 esperamos que possa ser ampliado, que a gente possa estar alcançando mais escolas, mais colégios estaduais, para que a gente busque mais alunos que tenham essas características, que a gente possa ensiná-los, que a gente possa motivá-los, para que eles possam ser um diferencial mesmo e usar todo o seu potencial nos estudos. Então, eu vou passar para a Carlete, para que ela possa dar início, que ela possa fazer as boas-vindas de vocês, para que a gente possa estar em sintonia e que seja uma tarde de muito aprendizado. São duas professoras excelentes. Desde que eu cheguei aqui, o Eberson, que é o gerente, que está em viagem hoje, retornando de Portugal, estava num congresso sobre exatamente esses temas aprendendo, trazendo como que está sendo feito lá em Portugal, lá na Europa. Tenho certeza que está vindo com bastante bagagem. Eu tive no lançamento do Programa Nacional para o nosso público, né? E foi muito interessante. O ministro Camilo Santana discorreu sobre vários investimentos que o governo federal vai fazer, sobre tudo que vai vir para nós, enquanto Estado, e todas as tecnologias que eles pretendem implantar, tecnologias assistivas, investimentos em salas de AE, investimento mesmo nessa área, que é um foco, né, hoje do governo federal, e já estava sendo foco aqui no Estado. A secretária Fátima Gavioli, a quem eu agradeço por estar aqui, a quem eu agradeço todo o apoio que tem me dado, toda a carta branca que tem me dado, o secretário tem me abraçado essa causa e me falado para cada vez mais estar me empenhando, para cada vez estar desempenhando melhor a minha função. E ela sempre me fala que se eu estiver inerte é porque eu tenho alguma coisa errada. Então, eu tenho que estar sempre buscando conhecimento. Agradeço também ao nosso governador Ronaldo Caiado, que tem buscado também melhorias para a educação, investido bastante na educação, e com isso a gente está tendo uma educação hoje de qualidade. É o que nossos alunos merecem, é o que nossos servidores merecem, e eu conto assim com vocês, eu conto com a expertise de vocês, para que a gente possa ampliar cada vez mais esse atendimento e elevar esse núcleo tão importante dentro da pasta da educação. Hoje o núcleo de altas habilidades de superdotação, ele está vinculado ao organograma. Quero dizer que
talvez em primeira mão. Não sei nem se a Carlete estava sabendo, né, Carlete? Mas a legislação já foi para a Assembleia, já foi para ser votada. Na verdade, ela está passando pelos órgãos de controle, passou pela PGE, já voltou da PGE, agora vai ser encaminhada para a economia, depois da economia ela vai para a Assembleia. Então, os núcleos hoje, antes apenas instituídos fictamente, né, eles não tinham autorização por lei de funcionamento, eles já existiam há muitos anos, já faziam esse trabalho, mas hoje ele vai ter um reconhecimento público, que é a autorização via lei e criação desses núcleos vinculados à superintendência de detenção especializada, vinculados à gerência de educação especial, e com isso entra no organograma do SEDUC e, muito em breve, a gente terá um complexo, um centro de atendimento, né, especializado, só para essas demandas, onde estaremos mais próximos do público. Então, fica aqui minhas palavras, fica aqui meu agradecimento e que vocês tenham uma tarde de muito aprendizado. Obrigado. Boa tarde, Hubert. Boa tarde, professora Rayana, professora Thaís. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que hoje nós estamos retornando na nossa live. Agradeço a você, Hubert, essa oportunidade de estar proporcionando, a professora Fátima, a governadora, e agradeço a cada um de vocês, professores, que estão nessa luta, né? Final de ano é tão difícil com tantas coisas, mas mesmo assim vocês estão aí presentes e ajudando a gente a disseminar os conceitos das altas habilidades. Nós precisamos, gente, disseminar essas concepções, esses conceitos, das características e desmistificar as crenças para poder esses alunos serem atendidos, eles serem primeiro identificados e depois potencializados. Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês, professores, que estão na sala de aula, os professores de AE, todos esses profissionais que estão aí no chão da escola. Então, nós queremos agradecer e nós queremos tirar todos esses alunos da invisibilidade, porque nós sabemos que eles podem produzir muito, se forem acompanhados pedagogicamente correto. Então, agradeço a todos e agora a professora Rayana, junto com a professora Thaís, vão fazer uma roda de conversa com a professora Patrícia, que é a nossa professora lá do núcleo. Muito obrigada a todos. Boa tarde, gente. Que bom ver aqui, ó, muita gente entrando, se dedicando esse tempo, essa tarde aqui para a gente bater um papo. Então, hoje é uma tarde muito rica, muito produtiva, porque nós vamos fazer uma roda de conversa. E nessa roda de conversa, nosso tema, vou colocar aqui para vocês. Vou pedir a ajuda da Fernanda para ela ir passando os slides, porque além do bate-papo, nós vamos mostrar para vocês alguns tópicos importantes das altas habilidades de superdotação, porque nós vamos falar de mitos e características. Algo muito importante, porque ainda existem muitos mitos relacionados a estudantes com altas habilidades de superdotação. E como a Carlete disse, hoje nós vamos desmistificar isso. Então, é importante que pais, professores, diretores, coordenadores participem dessa live. Então, compartilhem aí com outras pessoas, vamos aumentar aí o número de pessoas para assistir aqui com a gente, já está aumentando, estou vendo o pessoal escrevendo, participando, e isso é importante. Eu gostaria da participação de todos vocês, além das professoras convidadas, que eu vou chamar agora, eu gostaria que vocês participassem. Essa live, essa roda de conversa é um momento de interação. Então, vocês também vão participar junto com as professoras. Eu acho importante isso, né? A gente ter essa troca. Então, mais do que passar conteúdos aqui, informação para vocês, a gente vai compartilhar também experiências. E nesse momento, eu vou chamar aqui a professora Rayana Miranda, da CRED Itumbiara. Oi, professora. Seja bem-vinda. E a professora Thaís Padilha, da CRE de Iporá. A professora Thaís é do CEPI Ariston Gomes da Silva
e a professora Rayana, do CPMG Dionária Rocha, lá de Itumbiara. Então, gostaria que vocês se apresentassem aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho vocês. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, colegas aí de trabalho, de profissão, da educação. Eu estou na educação especial há 5 anos e há 3 anos como professora do atendimento educacional especializado. Estou nessa experiência agora de avaliação e identificação de um aluno com altas habilidades, sob a assessoria da Patrícia, que começamos nesse 2º semestre. Estou gostando muito de estudar esse tema, é muito interessante quando a gente leva as propostas e o aluno corresponde, né, assim, supera as nossas expectativas. É muito gostoso estudar altas habilidades. Bem, eu sou a professora Thaís, eu sou do CPMG também, né? Falaram CEPI, mas é CPMG também. Ariston Gomes da Silva, de Iporá, CREA Iporá. Eu estou no atendimento educacional especializado há 5 anos e há 8 na educação especial. Sou apaixonada pela educação especial, gosto muito do meu trabalho. A minha assessora é a Beatriz. Nós já realizamos a identificação de 7 alunos com altas habilidades, superdotação, e foi, assim, um trabalho bem rico. Agradeço imensamente a parceria do NAAS, que é uma ajuda, assim, na escola, uma imensa ajuda. Muito obrigada a vocês. E é um prazer estar aqui hoje. É uma ajuda. Muito legal, gente. Obrigada pela apresentação de vocês. E aí, vamos começar, então, a nossa roda de conversa no primeiro slide. Vamos lá, Fernanda? Olha só, gente, como eu disse, eu gostaria da participação também do chat, tá? Então, vocês vão participar dessa roda de conversa como se estivesse aqui com a gente. Quando a gente olha essa imagem aí, inclusive eu trago essa imagem em alguns momentos de aula, né, presencial, a gente leva também algumas palestras sobre altas habilidades, porque eu acho que traz uma reflexão bem bacana, que dá abertura aqui para esse conteúdo, para essa temática. Você seria capaz de identificar qual dessas pessoas apresenta o indício de altas habilidades de superdotação? Então, jogo a bola para vocês aí, Rayane e a Thaís, e também jogo a bola para o pessoal do chat. Escreve aí quem desses estudantes aí, que a professora está ali atrás, quem que vocês acham que apresenta altas habilidades de superdotação? Eita, né? Olhando assim, ó, Patrícia, olhando, eu não seria capaz de identificar, não. Por que eu não seria capaz de identificar? Eu falo porque agora? Espera um pouquinho o pessoal responder. Vamos ver a Rayana. Eu acho que olhando aí também não tem uma característica física, né? A pessoa com altas habilidades não tem um estereótipo, não tem um padrão. Então, não está notável a olhos nus só de olhar essas características, não. Teve uma que falou, a Kátia, né? A menina de pasta verde. A garota de pasta verde. Mais quem, gente? Vamos escrevendo aí quem que vocês acham aí. Eu acho que tem um que tem uma carinha diferente ali. O Henrique, não tem padrão. E aí, gente, esclarece para nós, professores, que vocês estão na assessoria, vocês fizeram o curso em altas habilidades de superdotação com a gente. Por quê? Por que a gente não consegue identificar esses estudantes? Exatamente o que a professora Rayane começou a falar ali, né? Porque, assim, não dá para identificar só pelas características físicas, gente. Ou é uma trabalheira para a gente identificar. Tem algumas características, né, que induzem, que tem altas habilidades de superdotação, mas essas características não são físicas, né? Então, para a gente identificar, a gente tem que analisar direitinho o comportamento, as características que esse aluno apresenta na sua área acadêmica ou artística, ou sei lá, não dá para ser só pela característica física, não tem um padrão físico estipulado, né? E às vezes as pessoas pensam isso mesmo, né? Que tem
que para ter altas habilidades, às vezes tem aquele pensamento que anda daquele jeito, né? Que segue um padrão, né? Que eu acho que mais na frente vai falar. Mas, na verdade, não tem, né? Qualquer um desses meninos aí pode ter altas habilidades. Bingo! É isso aí, muito bem. E aproveitando e que foi falado de comportamentos, nós vamos para o próximo slide que vai nos mostrar alguns mitos mais frequentes. E aí eu quero saber de vocês aqui na roda de conversa, se vocês já se depararam com algum desses mitos. Olha só, antes de vocês terem contato com altas habilidades, antes de fazer o curso, antes de estar na assessoria do AE com a gente, vocês tinham algum desses mitos aí? E o pessoal do chat escreve também, né? Qual desses mitos vocês já se depararam? Olha só, vou dar antes de você falar, Rayane, eu vou dar uma lidinha aqui em alguns mitos. Usa óculos de lentes grossas. Franzino, aquele bem magrinho, bem franzininho. Excêntrico, é aquele o diferente. Exclusivamente apresenta um ótimo desempenho no teste de QI. É chamado de nerd, de cabeção. Prefere ficar isolado. Senta sempre na frente da sala. É um grupo homogêneo, então eles são muito parecidos. Não precisa... Eu não estou enxergando aqui. É sempre bom em todas... não precisa de ajuda e é sempre bom em todas as disciplinas. E aí? O que vocês me dizem? Bom, eu acho, assim, mais para frente eu vou falar um pouco mais específico o que é que o curso, né, a assessoria ampliou para mim, assim, de conhecimento, mas nós, da educação especial, né, nós que temos essa formação, a gente tem um olhar diferenciado, então a gente evita esses pré-julgamentos, esses estereótipos, esses padrões, mas a gente escuta muito na escola, de alunos, né, a gente escuta de professores, esse termo nerd é muito atual, né, não, fulaninho ali é nerd, né? Então, pode ser um aluno com altas habilidades. São mitos que ainda tem muito em escola, sim. Mas eu acho que nós temos esse olhar diferenciado, né? Então, a gente filtra essas informações e nós vamos, através das entrevistas com família, explorar mais com os professores, a partir disso que nós vamos identificar, né? Uhum. Eu acho assim, conhecimento é tudo, né? Antes de eu ter esse conhecimento, eu acreditava em muitos desses mitos aí, ó, muitos deles, especialmente esse, não precisa de ajuda. Então, eu tinha na minha cabeça, né? O menino é superdotado, então não precisa de ajuda, né? Então, ele vai sozinho, ele aprende muito mais. E hoje, sei que não é assim, não é dessa forma, muito pelo contrário, ele precisa muito de ajuda, de orientação e de tudo mais. Então, como falamos anteriormente, né, não tem um padrão. Ele não precisa de ser considerado um nerd para ter altas habilidades. Ele não precisa de usar óculos. Então, não tem um padrão definido. E muitas vezes as pessoas pensam isso na escola, muitas vezes, né, analisa e acha que esse é um requisito a ser considerado para identificar como altas habilidades. E, na verdade, não é. Uhum. Isso mesmo. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui. Um aluno, né, que eu atendo, quem está falando é a Silma, ele foi avaliado como superdotado em matemática, mas as notas não são as melhores. Então, isso pode acontecer sim. Ele pode ter um campo específico ali dentro da matemática onde ele se destaca, né? E não em todos esse campo. Isso acontece quando a gente vai se aprofundando mesmo, gente. As especificidades desses estudantes. Então, um estudante superdotado, é importante isso ficar claro aqui para vocês, ele não tem um estereótipo. O cabelo tem que estar arrumadinho, ele tem que usar óculos, ele sempre senta na frente. Existem esses alunos, sim, são os bons alunos, é o perfil, é a característica desse estudante. Porém, a gente se depara com aqueles que
também não tem esse comportamento. Entende? Então, não necessariamente ele vai sentar na frente, não necessariamente ele vai ser bom em todas as matérias, todas as disciplinas. Eu, antes de também conhecer, antes de me aprofundar no assunto, eu achava que ele tinha que ser bom em todas as disciplinas. Então, isso aqui que nós trouxemos, pessoal, pais, professores, quem está assistindo a live, vocês compartilham com outras pessoas. Quem não pôde assistir, depois compartilha com essas pessoas que também não puderam assistir, porque isso precisa chegar até as escolas. Isso é mito. O superdotado, ele precisa ser investigado, existe uma avaliação para isso. Por isso que a gente já começou aqui a roda de conversa falando em mitos. E aí a gente vai agora para as queixas, Fernanda. As queixas mais frequentes que a gente escuta. Vocês já escutaram alguma dessas queixas aí, professor que está no chat, em sala de aula? Escreve aí para a gente. E vocês, professoras, tanto no AEE ou dentro da escola, no recreio, na sala dos professores, vocês já escutaram, olha, tanto de queixa que eu trouxe aqui, que é da vida real, que é das nossas experiências, né? Comportamento inadequado por ser muito questionador na sala de aula. Desmotivado na escola, conversa bastante na sala de aula, sempre quer mais atividades, às vezes atrapalha a classe em virtude de terminar as atividades mais rápido. É agitado, é indisciplinado, é rebelde, briga demais, problema de comportamento, desinteresse, dorme na sala e por aí vai. Então, eu gostaria de ouvir vocês, se vocês já ouviram algumas dessas queixas de algum professor. Eu já ouvi, sim. Nós temos um aluno aqui no colégio que ele foi indicado para avaliação. E ele, assim, é muito levado, então ele era indisciplinado, né? E algumas vezes a gente ouvia, né? Mas ele é muito custoso e tal, e tem altas habilidades. Aí eu sempre respondia, né? Nós vamos avaliar, é um processo, mas o fato dele apresentar indisciplina, dele ser muito crítico, o aluno era muito crítico mesmo, isso não garante que ele não seja, não é uma característica contrária. Ser crítico é uma característica positiva, né? E muitas vezes não é tido como positiva. Então, tem sim crítica de indisciplina, às vezes tem aquele aluno que é pinicão, sabe? Que conversa demais e que fala muito, e quer falar mais do que o professor. Tem alguns que a gente dá o sinal para o recreio e ele está atrás conversando com o professor, então tem aquele aluno pinicão. Então, nem sempre não é aquele aluno assim, adorável, não tem essas características, né? Uhum. O aluno que eu estou investigando lá na escola, ele não tem problema assim de comportamento, mas eu fico aqui pensando quantas dessas queixas a gente escuta de outros professores e quantos alunos não devem ter misturados nas salas, né, dentro das escolas com altas habilidades, porque é uma característica, né, às vezes o aluno que tem uma facilidade ali de aprendizado, que tem essa habilidade específica em alguma área, às vezes ele perde o interesse rápido, porque ele já aprendeu tão fácil que às vezes ele vai atrapalhar, ele vai conversar, ele vai andar na sala e visivelmente fica tido como agitado, como indisciplinado. E aí quando a gente tende a investigar, a resposta que a gente recebe, não, aquele aluno não. Então espera-se que seja de bom comportamento, de nota 10, né, inteligente, boas notas em todas as disciplinas. Eu acho que tem muito, assim, voltando à questão do mito, tem muito aquela expectativa que o aluno com altas habilidades, aquela história do gênio, né? Aluno que sabe todas as capitais do mundo, que conhece todas as bandeiras, né? Então, assim, até o Albert Einstein teve dificuldade em leitura, escrita e domínio uma área, né? Lá na época dele, ele foi tido como rebelde. Então, pessoas aqui comuns da escola, no dia a dia, podem sim, né, ser avaliadas, ser tidas com altas habilidades, desde que feita a investigação certa. Porque aos olhos nus, né, como diz a própria imagem lá, não é possível avaliar, né?
Exatamente. E aí o Paulo Henrique perguntou aqui, quais são os passos necessários para o estudante para ser enquadrado nas altas habilidades? Ou seja, acho que ele quer saber quais são as características, como que a gente percebe esses sinais. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Paulo Henrique, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as características. E é tudo isso mesmo que a gente escuta. Por quê? Vamos nos colocar no lugar desse estudante. Ele terminou ali rápido a atividade, a tarefa, ele é sempre além da turma, ele pede mais conteúdos, mas o conteúdo só está até ali. E ele vai fazer o quê? Ele vai caçar alguma coisa para fazer, ele vai pedir para ir no banheiro toda hora, ele vai deitar na carteira e vai dormir, ele vai ficar desinteressado. Então, é um ponto a ser observado nisso daí, né? É um menino que tira notas boas, que é bom, mas é indisciplinado. E por que está acontecendo essa indisciplina? Tá? Então, é algo para a gente refletir aqui na nossa roda de conversa. E aí, falando dessas queixas, nós vamos para o significado de altas habilidades, que poucas pessoas sabem o que é o conceito de altas habilidades. O que significa isso? O que vocês arriscam? Quando você fala, eu me lembrei, eu sempre me lembro, quando fala em altas habilidades, eu me lembro muito dos 3 anéis, né, do Renzulli lá. Então, as altas habilidades, para um aluno ter essas altas habilidades, ele tem que ter algumas características, né? E entre essas características, assim, uma delas que é muito colocado nos 3 anéis, é quanto à criatividade, né? Ele deve ser criativo, tem que ter habilidade acima da média, não precisa ser em todas as disciplinas, né? Mas em alguma coisa ele tem que se destacar, né? De ser acima da média. E ele tem que ter um envolvimento com a tarefa, um alto envolvimento com a tarefa. E esse envolvimento com a tarefa, assim, eu chamo muita atenção para ele, né? Porque geralmente uma pessoa que tem as características de altas habilidades, ele fica muito tempo empregado naquela tarefa, se dedicado para fazer aquela tarefa. Eu tenho um filho mais velho que ele apresentou características de altas habilidades, o meu primogênito. Isso que me chamou a atenção para estudar também, sabe? Porque eu ficava intrigada com aquilo. E uma das questões que ele, assim, bem de início que ele começou, foi a querer decorar as bandeiras de todos os países. E queria decorar tudo e se dedicava naquilo, e não queria fazer mais nada, e era aquilo, e era aquilo, e era aquilo. E às vezes, para mim, para quê? Né? Eu pensava, gente, menino, para que decorar essas bandeiras tudo? Vai estudar matemática. E ele concentrado naquilo. Então, essa característica de ter alguma coisa que ele quer fazer aquilo e se dedicar naquilo é bem, eu acho assim, bem importante, além da criatividade e da habilidade acima da média. Legal. Acho legal que o intérprete, a hora que você falou, ele foca naquilo, o intérprete naquilo, e é bem isso mesmo, gente. Quando é a área de interesse do estudante, ele vive aquilo, ele respira aquilo, entende? Ele tem uma habilidade, ela pode ser geral e pode ser específica. Quando é específica, vamos supor, na matemática, ele foca naquilo, ele se debruça, ele quer mais, ele pesquisa, ele vai além. Então, é o que a professora disse, é um envolvimento com a tarefa. Mas eu trouxe aqui para a gente o conceito que a lei nos traz. O que a lei diz sobre o significado de altas habilidades? Eu achei importante trazer para a nossa roda de conversa, para que quem estiver assistindo, uma pessoa que não tem, né, conhecimento, um pai, um próprio estudante que estiver assistindo essa live, saber que o superdotado, ele faz parte da educação especial. Ele precisa de um atendimento educacional especial. Ele tem esse direito. E aqui no artigo 5º da Diretriz Nacional para a Educação Especial, diz o seguinte: os educandos com altas habilidades de superdotação
São aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Nós não vamos debruçar em cima disso daqui, eu trouxe mesmo só para ilustrar para vocês, para conceituar e para mostrar a lei que ampara e garante o atendimento desses estudantes. E no próximo, Fernanda, que é a Política Nacional de Educação, diz que, de educação especial, estudantes que apresentam um notável desempenho e elevada potencialidade. Esse desempenho pode ser isolado ou combinado, em qualquer dos seguintes aspectos: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, um pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora. Então, isso aqui eu trouxe para que vocês entendam o conceito de altas habilidades segundo a lei. E aí a gente vai para o próximo slide, que é o seguinte, quero que vocês... Ai, não era para dar a resposta. Mas apareceu. Tudo bem, tudo bem. Eu ia perguntar, gente, o que significa gênio para vocês e para o pessoal do chat? E aí a resposta já está aqui. É quem deixou um legado para a humanidade. Vocês sabiam disso antes de fazer o curso ou antes de estar na assessoria com a gente, Rayana? Não, eu achava que era termos que foram sobrepostos, que gênio era uma coisa antiga, né? Assim, depois foram usando novos termos, foram atualizações, né? Foi uma coisa que eu aprendi mesmo com o curso e assessoria. E você, Thaís? Não, também não sabia, não tinha essa definição assim clara, né? Gênio, por mim, era bem aquilo que a gente falou anteriormente, que sabia tudo, que sabia demais e que se destacava e se destacava muito, muito. Então, por mim, gênio era só isso, que eu não tinha ideia. Então, nós vamos desmistificar aqui, vocês já sabem, mas para quem não sabe, que gênio é aquele que deixou um legado para a humanidade. E a gente vê em programas de TV, a gente vê em muitos lugares os pequenos gênios, as pessoas usando essa terminologia de uma forma errônea. Então, hoje, quem está assistindo essa live, quem está na roda de conversa aqui com a gente, já vai entender, opa, não posso considerar todo estudante superdotado um gênio. E aí a gente vai para o mito, Fernanda, passa para nós aí o mito. Desculpa, antes do mito, quem é considerado, eu trouxe aqui para ilustrar, achei bacana a gente visualizar alguns gênios. Steve Jobs, a Chiquinha Gonzaga, Van Gogh, Albert Einstein e Gandhi. E aí, resumidamente, cada um deles, o Steve Jobs, ele deixou um legado para a humanidade, ele foi o fundador da Apple e ele popularizou o computador. Então, ele deixou algo para a humanidade, para a sociedade. A ideia dele era que o celular, que o telefone, você pudesse levar ele para qualquer lugar. E o negócio tomou uma proporção tão grande que o telefone não é só um telefone, né? A gente usa ele para tudo, acho que menos para telefonar. O tanto que foi revolucionário. A Chiquinha Gonzaga, ela foi uma pioneira, uma mulher que regeu orquestras, ela abriu portas para criar oportunidade para outras pessoas dar continuidade a um trabalho, que o dela, no caso, era o chorinho. Então, ela, para a época dela, ela revolucionou. Van Gogh, ele criou uma nova linguagem plástica, assim, desconstruindo um jeito de pintar. Você vê que a pintura dele é diferente. Então, além dele ter uma identidade, ele deixou um legado para a arte e só teve valor depois da morte dele. Albert Einstein, né, nem precisa falar, uma das mentes mais brilhantes, que inclui aí o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade. E o Gandhi, um grande exemplo de liderança, foi um grande ativista pela independência da Índia, um grande líder,
e também demonstrou a questão da empatia, né? Ele deixou esse legado que a gente pode resolver os problemas com a empatia, pela não violência. Acho que a bandeira dele era a não violência. Então, todos esses, e tem muitos outros, eu trouxe só para ilustrar, deixaram um legado para a humanidade. E por que não, um dos nossos estudantes hoje pode, no futuro, deixar um legado? Nós estamos fazendo parte dessa história, né? E agora sim, nós vamos para o mito do gênio. Todo superdotado é gênio. Não, isso é um mito. Agora, todo gênio é um superdotado, sim. Mas todo superdotado não é um gênio. Porque um gênio é quem deixa um legado para a humanidade. Beleza. E o precoce, eu ia perguntar, o que vocês entendem por precocidade? Quem que vocês, quando falam em precoce, uma criança precoce, o que vocês entendem? Eu entendo assim, que é uma criança que está acima do esperado para a sua idade, né? Que ela faz coisas que normalmente crianças da sua idade não faz. Então, é uma criança precoce. Concorda, Rayana? Sim, esse tema a gente escuta mais, né? Às vezes a gente está num ambiente, vê uma criança que fala muito bem, ou que às vezes consegue jogar um jogo que é de uma idade avançada, e fala, nossa, esse menino é precoce, né? Quando sabe de alguma coisa que ainda não é própria da idade. Exatamente. É importante a gente trazer isso para a roda de conversa, porque a gente veio dos mitos e a gente conceituou as altas habilidades, veio para o aspecto legal e a gente agora está vindo para as terminologias. O que é um gênio? O que é um precoce? O precoce é a criança que tem um desenvolvimento antecipado em relação ao esperado para a sua idade. Aí ela surpreende pai, ela surpreende professor, que começa a observar isso daí de uma forma diferente. E aí tem um mito também em relação ao precoce. Pode passar. Toda criança precoce será superdotada? Não, isso é um mito. Ela pode ser precoce em algum aspecto, em alguma área, mas não significa que ali na frente ela vai ser superdotada. Né? Esse interesse pode se esvair por essa área específica, pode passar, não necessariamente. E para ser considerado com altas habilidades superdotação, o indivíduo necessariamente deverá apresentar um desempenho surpreendentemente significativo e superior desde a infância. Então, tem gente que acha que o superdotado, ele apresentou isso desde a tenra idade. E não é, isso é um mito. Então, gente, essa live hoje, essa roda de conversa é para desmistificar mesmo. Por isso a importância de compartilhar isso com os pais, compartilhar isso com a rede de professores, porque é isso a base, sabe? Quem faz o curso com a gente aprende todo essas terminologias minuciosamente, para a gente levar isso adiante dentro da escola e circular o que é certo, e não esses mitos. Então, desmistificar isso mesmo. E aí a gente vem para o prodígio. Pode passar o slide. E aí o prodígio, muita gente faz uma confusão assim do precoce com o prodígio. E o prodígio é aquela criança que em uma idade precoce, ela é precoce, mas ela demonstra um desempenho a nível de um profissional adulto, em algum campo, pode ser cognitivo específico. E aí eu vou mostrar os exemplos que eu trouxe. A Thaís e Rayane, vocês conhecem algum desses prodígios aí? As meninas, sim, né? As brasileiras, os demais, não. Esse menino de preto e branco aí, você sabe quem é? Ah, tá parecendo Selton Mello, né? Uhum. É o Selton Mello, a Maísa, a Bruna Marquezine. E esse outro menininho aí que eu peguei o Instagram dele, eu achei ele recentemente nas redes sociais, ele chama Max Alexander.
E ele é prodígio na costura, estilista. Ele desenha, cria roupa desde os 4 anos, hoje ele tem 7 anos, e ele fez uma roupa para Sharon Stone. E a mãe, aí você tem a história dele, a mãe conta que ele, mamãe, eu queria, começou a desenhar, recortar papel, e ele pediu um manequim para a mãe dele. E aí ele deslanchou, e ele é um prodígio hoje na atualidade. O Selton Mello, né, desde os 7, 8 anos aí como ator, e hoje o Selton Mello é dublador, diretor, produtor. Eu fui pesquisar sobre ele, gente, o currículo dele é enorme, é umas 3 páginas assim de internacional, nacional. Então ele foi um prodígio. A Bruna Marquezine se despontou também hoje, tanto que ela é uma atriz internacional de Hollywood. E a Maísa, todo mundo conhece, né? Como uma menina rápida de raciocínio, extrovertida, com um pensamento além da idade dela, muito comunicativa, líder. Então, trouxe para ilustrar aqui um pouquinho para vocês. E aí vamos então, porque o Paulo Henrique, né, perguntou para as características. E aí eu queria ver com vocês se vocês percebem os alunos que vocês têm hoje, que passaram pelo processo de avaliação das altas habilidades, você, Rayane, você, Thaís, se eles apresentam uma dessas características que nós vamos ler aqui. Então, para quem não sabe, a Rayana está fazendo assessoria com a gente. Então, a gente tem encontros semanais e eu estou acompanhando ela nesse processo de avaliação do estudante Gabriel. E a professora Thaís já passou por esse processo, tem alguns estudantes, nós trouxemos eles aqui para vocês verem. Então, eu queria que vocês falassem assim, nossa, essa característica aqui eu percebo nesses estudantes. Então, vamos lá. Aprende fácil, rapidamente, costuma apresentar um vocabulário excepcional. Lembrando, gente, que não é em tudo, é na área de interesse do estudante. É original, imaginativo, criativo e muitas vezes resolve as coisas do jeito não convencional. E aí? Essa primeira aí é o Gustavo nosso aqui. O vocabulário dele, assim, sabe? Ele adora linguagens. Então, o vocabulário, e ele de vez em quando faz uso misturando com o latim e tudo mais. Então, essa primeira aí é muito notável nele. E não aparece em outro aluno, por exemplo, na Isabelle, que a tendência dela é do esporte, né? Ela é boa, a área forte dela é o esporte, então, consequentemente, não vai aparecer nela. Então, não precisa de apresentar todas essas características num só aluno, né? Então, é de acordo com a área forte de cada um que eles vão apresentando as características. Então, a primeira é do Gustavo aqui, tem sim, muito. E a segunda também, que é super criativo e proativo. Então, pensa, vamos fazer assim, professora, nossa, a gente poderia fazer dessa forma. Então, tem muito isso. Beleza. O nosso aluno da área da matemática, né, que é a alta habilidade dele, aprende muito fácil. Quando eu estava colhendo informações lá na escola com os professores da área da matemática, quando eu me referia a ele, ele já trazia um sobrenome, porque já sabia quem que era aquele que destacava nas salas. Então, assim, em meio a uma escola muito grande, professores que lecionam em várias salas, os professores, ele era o destaque, né? Então, chamava a atenção que aprende muito fácil. Logo na primeira explicação, já compreende o raciocínio, faz exercícios de alto nível, aprende conteúdos de séries seguintes, pede mais, conversa com o professor fora do horário, gosta de desafios, e ele não tem essa linguagem excepcional, né? Talvez por ser da área da matemática, mas uma coisa que me chamou a atenção também, ele grava nomes de teóricos da matemática, coisas que não são comuns, né? Enquanto a gente está ali estudando matemática, ele grava o nome, porque ele gosta muito da teoria. Então, ele lembra de nomes de pessoas que foram importantes na área da matemática.
Essa semana mesmo ele me citou de Napoleão Bonaparte. Eu falou assim, Napoleão Bonaparte a gente só aprende história, né? Mas ele fez uma coisa muito importante para matemática. Ele me explicou lá, né, qual que foi a contribuição dele. Então, assim, para ele chama atenção essas personalidades, tudo que tem a ver com a matemática. Excelente exemplo. Lembrando que o que nós estamos lendo de característica aqui, vou citar 10, e não necessariamente ele precisa apresentar todas, tá? Então, para deixar claro isso aqui, nós estamos mostrando algumas características que pode apresentar em alguns ou não. Vamos lá, Fernanda. Amplamente informado, muitas vezes conhecedor de assunto pouco comum. Persistente, independente, costuma fazer coisas por conta própria. Pergunta muito e é muito curioso. Tem notáveis habilidades nas artes, na área como música, dança, desenho, pintura e outras atividades. Persuasivo, capaz de convencer os outros. Isso aqui é um poder de persuasão quando eles sabem, eles querem te convencer daquilo a todo momento. Apresenta resistência à rotina e repetição. Senso de humor desenvolvido, concentração prolongada numa atividade de interesse, que é o que você falou, né, Thaís, do envolvimento lá dos 3 anéis. E aqui, gente, vamos ver agora os meninos. Ó, o Gabriel Umbelino é o estudante de Itumbiara, do CPMG de Onária Rocha. Eu tenho que falar, né? Eu sou de Itumbiara, minha terrinha, e fico feliz de estar aqui hoje, né? Mediando essa roda de conversa. E ele é o estudante que a Rayane está acompanhando. Quer falar um pouquinho, Rayane? Então, o Gabriel, nós começamos a investigar no 2º semestre. Foi quando a nossa mediadora da inclusão pediu lá uma lista no nosso grupo aqui da regional da EE, quem estava com aluno. Aí eu pensei, eu tenho um professor que me falou de um aluno. Ela falou, então vamos organizar, né, a parte documental para começar. E nós começamos, né, a assessoria, você foi tendo comigo os encontros semanais para entender como funcionava. E aí fomos aplicar as atividades, escolher informações com professores, com a família. E estamos finalizando aí a avaliação dele. Esse foi um dos momentos de fazer uma atividade específica, esse registro aí da foto, uma atividade de avaliação do raciocínio lógico, matemático, e ele fica muito focado, ele olha exclusivamente para a folha o tempo inteiro. E nesse momento eu percebi o tanto que ele é focado, interessado, e o envolvimento dele é grande na matemática. E em outras situações ele já me contou que já ficou as férias de julho inteiro fazendo exercício de matemática. Aí os colegas falam, você é doido, né? Não, o que te motiva tanto? Então, ele gosta mesmo de matemática. Ele faz cursinho pré-vestibular. Ele está na 1ª série do ensino médio. Ele faz cursinho pré-vestibular só de matemática. Ele já gosta, tem facilidade, tem conhecimento, e ele ainda faz, porque gosta. Então, ele faz cursinho de matemática, né? Lá no nível de 3ª série do ensino médio. E ele também faz o programa de iniciação científica da UBMEP, porque ele é medalhista de ouro da UBMEP. E ele conversa com os professores extra-sala para passar exercício para ele. Professores, às vezes, presenteiam ele com livros da área. Ele realmente tem uma habilidade acima da média ali dos colegas nessa área da matemática. Ele já sabe os conteúdos das séries seguintes, desde anos anteriores. Maravilha. E esse outro estudante, o Ismael, também de Itumbiara, que está nesse processo também finalizando, quero deixar o meu abraço para a Marinês. Viu, Marinês? Da próxima você vai estar aqui na roda de conversa, e eu não poderia deixar de colocar a fotinha aqui do Ismael, também na área de matemática. Pode passar. E agora, da Thaís, que gostaria que você falasse um pouquinho do Gustavo, da Isabelle e da Giovana. Então, o Gustavo foi o que eu já referi, né, inicialmente aí, ele tem um vocabulário, assim, bem excepcional mesmo, ele gosta muito dessa área de linguagem, tanto é que ele se destaca muito aqui na nossa escola, sendo cerimonialista. Essa BMG tem muitos eventos, assim, né, então ele é sempre o cerimonialista.
Então, ele é muito bom na comunicação, na desenvoltura, ele gosta de falar, ele gosta de fazer live. Então, ele é muito bom nessa parte de comunicação. Comunicação e liderança, sabe? Então, ele tem uma influência, assim, sobre os seus colegas, sobre os seus pares. E ele geralmente é aluno monitor também. Então, ele geralmente, na hora do recreio, ele faz revisão com os colegas. Então, ele, às vezes, cria até uma aula, assim, online para os colegas. Então, ele é muito, assim, proativo. E um amor de pessoa. Então, ele é aquele aluno que todo professor gostaria de ter. Sempre, sim, professora, sim, professora. Tudo que a gente propõe para ele é desse jeito e muito educado. Então, esse é o nosso querido Gustavo. A Isabelle é da área do esporte, né? Mas a Isabelle também é muito boa aluna. Geralmente, quem se destaca mais no esporte, às vezes não gosta tanto da área acadêmica, né? Às vezes, na parte acadêmica, às vezes deixa a desejar, né? Porque não é todo mundo que é bom em tudo, né? Muito difícil. A Isabelle, apesar de ser muito boa no esporte, ela é boa aluna também. Ela gosta até de matemática. E ela gosta muito de vôlei. A paixão dela é vôlei. Tanto é que lá no início, quando fiz a entrevista com a Isabelle, aí eu perguntei, né, Isabelle, o que você costuma fazer, Isabelle, assim, quando você não está aqui na escola, no período da manhã? E ela, eu treino vôlei. E eu, legal. E o que você costuma fazer, assim, nos finais de semana, Isabelle? Eu jogo vôlei. E eu, Isabelle, tá bom. O que você costuma fazer, sim, de lazer, assim, alguma coisa de lazer? Olha, o meu lazer preferido é jogar vôlei, mas eu faço isso, isso e isso também. Eu entendi. Então, essa é a Isabelle, a nossa atleta, jogadora de vôlei. E a Giovana, ela é uma aluna, assim, ela é quieta, ela é discreta, e ela tem uma influência também, uma liderança na turma dela, que ela consegue deixar os meninos assim, tudo quietinho, sabe? Com o jeitinho dela, e ela explica conteúdo, se for preciso, ela substitui professor, se for preciso. Então, ela é boa em várias áreas. Então, tanto é que na identificação dela, ela tem altas habilidades em várias áreas acadêmicas. Então, ela se destaca muito nesse quesito acadêmico mesmo. Ela é uma típica altas habilidades na área acadêmica. E muito boa para servir também, muito proativo, tem umas ideias inovadoras, né, professora? Por que não poderia fazer dessa forma ou dessa outra? E colabora muito com a escola. Então, Legal, muito bom, gente. Eu não poderia deixar de trazer os estudantes aqui, né, que estão ou já passaram pelo processo de avaliação aqui do nosso estado, de Goiás, das escolas do chão de escola, como diz, né? E eu trouxe outros exemplos também. Vamos passar aí, Fernanda. A Laísa, ela está no Instagram na ASA, eu peguei aqui esse post que eu fiz. Então, essas aqui são algumas produções dela, no desenho. Olha que perfeição, tudo à mão livre. Próximo. O Igor, também um talento goiano, passou pelo processo de avaliação e identificação e também no desenho. Você vê que é um desenho diferente, ele dá uma identidade, ele tem um estilo diferente, isso tudo criação dele. Achei muito bacana, muito produtivo, criativo. Aqui também eu peguei do Instagram, né, o Samuel, uma professora filmou, compartilhou com a gente, né, ela escreveu, quem sabe faz ao vivo, e era homenagem ao Dia das Mães, aí ele estava desenhando uma mãe com uma criança, e a Kailane também na área de desenho. E a Giovana, né, também passou pelo processo de identificação e avaliação, ela é do desenho e linguística. Ela escreve, isso aqui é um pedacinho do mangá que ela produziu. Então, achei muito rico trazer também esses estudantes. E aí nós vamos partir
para o fechamento aqui da nossa roda de conversa, gente, que foi uma tarde muito gostosa. Vai falar? E vamos finalizar aqui ouvindo de vocês aí no chat, a participação de vocês. Gostei aqui, a gente fez algumas anotações, vamos responder para vocês. E das professoras, o que vocês, professoras, consideram que nós já avançamos em altas habilidades de superdotação e ainda temos como desafio aí pela frente? Gostaria que vocês finalizassem dando essa contribuição. Bem, eu acredito assim que nós já avançamos bastante, porque altas habilidades já teve bem mais distante da gente do que hoje, né? Eu acho que aquela ideia assim de gênio, talvez as pessoas acreditavam justamente isso, nessa questão do mito, né? Achava que era algo assim muito distante da gente, e não é, gente. Os alunos com altas habilidades estão aí, estão nas escolas, estão por toda parte, só temos que identificar esses alunos, não é algo assim excepcional, que existe só um aqui, outro ali, é muito mais, tem muito mais alunos com altas habilidades do que a gente imagina. Então, eu acredito que já foi um avanço. O NAAS, essa questão dos cursos do NAAS, então, contribui muito com isso, né? O trabalho que vocês vêm desenvolvendo é uma das principais chaves para poder ajudar nesse processo de identificação, né? E chamar os pais, os professores, para ter atenção com seus alunos, atenção para essas características, e tirar um pouco esses mitos, né? Acabar com esses mitos, que eles venham por terra, porque um mito, se não for esclarecido, ele acaba virando verdade. E isso impede que a gente identifique os nossos estudantes com altas habilidades. Então, já avançamos muito, sim, mas ainda temos um caminho longo para percorrer. Ok. Rayana? Eu acho também que avançamos. Desde quando eu estou na educação especial, que não é tanto tempo assim, né? Temos colegas mais antigos, aí, mais experientes, mas desde quando eu estou, eu tenho conhecimento de divulgação de cursos, de lives. Eu iniciei esse curso em 2020, o curso de altas habilidades. Foi um curso muito aprofundado, bem teórico, muitos exercícios, não só aqueles exercícios assim, né, de múltipla escolha, teve exercício de fazer projeto, coisas muito interessantes. Tivemos um tutor que acompanhou de perto. O curso que eu ia fazer, eu já tinha te contado, né, Patrícia, ele ia ser presencial aqui em Tumbiara, acho que havia uma pessoa aí do NAAS para falar com a gente, e foi no início da pandemia. Eu fui inscrita no curso em março de 2020. E aí foi bem naquele final de semana, né? E aí teve no segundo semestre online, eu participei, o meu diretor me inscreveu, e eu gostei muito, agradeço. E acho que a questão do curso, da assessoria, quando a gente não faz assessoria, a gente fica assim, sem saber como que é essa assessoria, eu vou ter que ir para Goiânia, como que é isso? E é tão prático, né? A gente combina o horário que funciona para as duas, tem o tempo de produzir o material, vocês dão todo o caminho, conduz a gente nas atividades. Então, assim, eu acho que avançamos. E também divulgar que é público da educação especial, porque às vezes tem-se que a educação especial é para aqueles que têm dificuldades, que é a pessoa que tem autismo, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, e na verdade é público da educação especial, é nossa responsabilidade, né, ajudar a identificar, porque eu penso que deve ter muito nas escolas, né? Quando eu vi a Thaís falando aí dos alunos dela, os alunos que são líderes, eu falei, nossa, fiquei imaginando alguns lá na escola, e eu acho que as pessoas que estão participando e ouvindo devem ter ficado também com essa pulga atrás da orelha aí, imaginando alunos que destacam, que chamam a atenção, né? É isso, gente. E eu estou muito feliz do pessoal escrever no chat também, que gostou, que nós estamos de parabéns, que alguns também já passaram por um processo de avaliação, teve perguntas, nós anotamos. E eu quero agradecer em especial, Rayana, a Thaís, a disponibilidade de vocês, o carinho, toda a escola, o diretor, coordenador, que eu sei que os bastidores da escola têm que trabalhar para que vocês estivessem aqui hoje, né? Porque eu sei como é que é, ainda mais final de ano.
Então, quero agradecer e todos que participaram, e a Carlete vai fazer o fechamento aqui, uma despedida para nós. Gente, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Rayana, a Thaís, pelo carinho, pela disponibilidade, a compreensão, a parceria, para poder estar participando desse momento que é tão importante. Agradeço todos que estão aí presentes e vou tirar algumas dúvidas. Bom, a respeito da avaliação. Quando você perceber, professor, que tem algum aluno que tem indícios, né, de altas habilidades, que tem essas características, qual que é o seu procedimento? O que você deve fazer? Você, primeiramente, você deve entrar em contato com a CRE, a sua CRE, e ele vai enviar um SEI para a gerência de educação especial. A gerência de educação especial vai encaminhar para a gente. E é muito importante, gente, que esse processo seja realmente feito ali conosco. Por quê? Porque nós vamos dar a assessoria para vocês. Quando vocês fazem sozinhos, não, já fiz curso, eu entendo, você não tem essa assessoria, porque a responsabilidade de identificar um aluno com altas habilidades é muito grande. Nós sabemos que na literatura fala que de 3 a 5% dos alunos têm altas habilidades. E aí, o que fazer com que esse aluno? Identificar por identificar não vai resolver nada. Nós temos que identificar e potencializar esse aluno. O que é potencializar? É desenvolver as habilidades dele. O que ele pode fazer no projeto dele, na área de interesse dele? Porque se ele estiver frustrado, ele vai ser realmente aquele aluno que não tem interesse na aula, que não tem interesse em estar presente ali. Ele não gosta de aula tradicional, então ele quer questionar, ele vai ser indagador, ele vai causar problemas que às vezes o professor não consegue entender que ele está gritando e pedindo ajuda. Então, nós precisamos da ajuda de vocês, professores regentes, profissionais de AE, de apoio, coordenadores, gestores, pais, todo mundo se unir para identificar esses alunos, para nós podermos fazer um acompanhamento pedagógico diferenciado para esses alunos. Então, é muito importante que todos vocês compartilhem essa live. Não só agora, nós sabemos, eu aqui estava acompanhando meu celular, que várias pessoas colocaram que estavam sobrecarregados agora de trabalho, mas que compartilhem para serem divulgadas essas habilidades, esses mitos, essas características desses alunos. Para quê? Para que no ano de 2024 nós possamos desenvolver mais atividades. Nós já temos o plano nosso todo já pronto e tem muita novidade que nós vamos estar levando para vocês. As lives continuarão, nós teremos o Descortinando, que nós vamos até a escola ou via online ou presencial, para tirar as dúvidas dos professores, o que eles têm de dúvida, o que eles precisam. Nós vamos começar a visitar já algumas CREAs que precisam. Por exemplo, na semana que vem, nós fomos convidados para a culminância do CEPI Alfredo Nasser, lá em Morrinhos, e nós vamos lá e vamos também até a CRE visitar e explicar todo esse procedimento, e nós precisamos também da ajuda de vocês, porque a educação, gente, sozinho, uma pessoa não faz nada, mas juntos nós podemos fortalecer essa educação goiana. Nós queremos agradecer a participação de vocês, pedindo essa ajuda e falando que no ano que vem nós teremos muitas ações e que vocês podem entrar em contato com o NAAS, assim como o Paulo Henrique falou, perguntou como faz, né? A professora Beatriz, que a gente chama de Bia, já respondeu para entrar em contato. Nós lá somos uma equipe pequena, mas nós estamos à disposição para ajudar todo o nosso estado. Tá? Muito obrigada, professor Hubert, obrigada, professora Fátima Gavioli, por essa oportunidade de estar aqui representando a SEDUC, né? E desde já agradeço a todos. Boa tarde a todos.